primeiro que eu trouxe aqui para vocês, ele está relacionado ao escudo de sobrevivência. A frase eu não consigo já traz muito conflito de sobrevivência, viu, terapeutas biomicrohertz que estão aqui dentro dessa live? A frase eu não consigo, ela já traz muito conflito de sobrevivência. Então, eu não consigo lidar com essa informação. Eu não consigo lidar com essa informação. Eu não consigo assimilar isso. Eu não consigo decidir, eu não consigo digerir, eu não consigo processar. E a partir daí a gente vai para outras fases. Então, toda vez que acontece uma coisa nesse sentido, eu vou aumentando o impacto, tanto na marquinha, no foco de Hammer, que eu expliquei para vocês, do cérebro, quanto no meu intestino. E isso passa a ser uma coisa que vai piorar o meu quadro clínico, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu trouxe aqui para vocês. Então, o primeiro aspecto, para que vocês consigam tomar nota e entender, é vocês olharem a relação emocional por trás do intestino. E isso é uma coisa que vai afetar no resultado do que você está fazendo, do tratamento que você está fazendo com o seu paciente. Se você conseguir perguntar para ele qual é a situação que ele não está conseguindo digerir, o que está acontecendo que você não está conseguindo assimilar nesse momento na sua vida, vai facilitar o processo dele de cura, segundo esse conceito, tá bom? E o segundo aspecto que eu trago para vocês é esse eixo intestino-cérebro. Gente, a percepção dos conflitos, né? Se a gente não entender que existe uma ligação intestino e cérebro, e essa ligação, ela é muito importante. Porque mais de 95% dos hormônios, eles são produzidos aqui, ó, no intestino do seu paciente. O intestino delgado, ele vai ter mais de 95% de todos os neurotransmissores que o médico daquele paciente, né? Imagina que ele foi num psiquiatra, que o médico receitou para ele, ou no médico de família, que hoje em dia os médicos de família também receitam, né? Antidepressivos. Então, que o médico receitou para ele, não vai adiantar. Vai sair pelo ralo. Por que ele não está tendo uma melhora? Por que o seu paciente fica ali, ó, anos com depressão? Quando ele começa a passar por uma situação, imagine então, que ele está passando por essa situação, eu não consigo digerir isso, eu não consigo assimilar, eu não consigo perceber, não estou conseguindo entender o que eu faço, aí ele fica aqui, ó, dando voltas no estômago, no intestino, né? O estômago está mais em cima, no intestino. A partir daquele momento, ele vai inflamando o intestino dele, ele vai criando a desbiose, que é essa separação, né? As camadas do intestino, elas são juntinhas quando elas estão em simbiose, mas ela vai deixando criar pequenos espaços e que os alimentos vão entrando ali, vão infeccionando, inflamando, que vai para a corrente sanguínea, que inflama vários outros órgãos também. Mas quando isso está acontecendo, né? Quando o seu paciente tem o intestino inflamado, tem uma coisa que vai acontecer com ele. Não adianta, sabe aquele paciente que você pega e que fala, estou tomando tanta medicação, mas não resulta? Você sabia que a causa pode ser essa inflamação intestinal? Porque com o intestino inflamado, aquilo tudo sai na diarreia dele, sai no cocô dele, nas fezes, não é absorvido e convertido. Ele não tem a conversão do triptofano até serotonina, até magnésio, ele não tem. Aí ele fica com insônia. O sono de um paciente depressivo, né? A gente está falando aqui de situações de depressivos que vocês conhecem como crônicos, depressivos severos, ele começa ali, ó, a entrar num processo em que, por mais que ele tome a medicação, ele dorme, mas ele não descansa. Ele não tem regeneração celular para o cérebro dele. Ele fica cansado, por isso o cansaço, ele não consegue. E depois, aquele medicamento, né? Eu já falei até isso outro dia aqui. 0 vezes 100 é 0. Não adianta eu jogar para o paciente uma medicação para atuar no cérebro se entra via oral e vai cair aqui no intestino. E quando cai no intestino, o intestino ó, não converte. Aí 0 vezes 0 é o quê? 0. 0 vezes 100 é o quê? 0. Aí o paciente não tem mais melhora no quadro clínico dele. Então, se vocês não conseguem entender essas relações, vocês não conseguem trazer uma melhora para o paciente. E principalmente nós, terapeutas, que trabalhamos com questões que não têm efeitos colaterais, que nós procuramos coisas que são mais naturais para o paciente, que possam trazer para ele melhoras efetivas.
Então, nós precisamos conseguir compreender isso. E se a gente está falando, né, que o próprio intestino tem essa rede neural, que é complexa, né, gente? É o sistema nervoso entérico. Eu não quero aqui trazer palavras caras, eu quero facilitar o trabalho de vocês, fazer com que vocês entendam bem fácil aqui, tá? Mas se ele tem isso, ele vai agravar os sintomas da depressão. Aí aquele paciente, ele vai ficando cada vez pior. E se você perguntar para um paciente depressivo qual que é a saúde intestinal dele, a saúde intestinal dele não é boa. Na maior parte das vezes, não é boa. Então a gente tem que conseguir olhar para isso, para o intestino, esse intestino cérebro de uma forma a ver o que que é. Peraí. Então a gente falou que tem uma questão de sobrevivência. Essa sobrevivência, ela não é só sobrevivência quando a gente fala de intestino. Ela pode ter uma relação direta com desvalorização também. E quanto mais desvalorizado esse paciente se sente, mais emocionalmente ele se afeta, mais ele produz neurotransmissores que vão fazer com que ele fique embaixo, mais vai destruir as vitaminas D dele, a capacidade dele repor as suas próprias vitaminas. É como se ele tivesse que fazer a reserva do básico. Eu sempre trago um conselho aqui, e vocês, terapeutas, está fazendo sentido para vocês aqui o ponto 2, esse eixo intestino-cérebro, essa ligação do cérebro com o intestino? O quanto ele produz neurotransmissores para jogar para o cérebro, e se isso tiver quebrado, né? Se o nervo vago não tiver funcional, esse paciente vai ficar ali na dependência química pro resto da vida e não vai ter melhora, né? Mas eu quero que vocês tenham essa consciência.